No vídeo de hoje iremos comentar sobre a Revolução Francesa, os seus motivos, as suas revoltas, as suas diplomacias, guerras, líderes, governos que surgiram e cabeças roladas. Então, se você curtir o tema e for novo aqui no canal, considere se inscrever para não perder mais nenhum vídeo novo que sai toda semana. Também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta tanto de história quanto você, para ele fazer parte dessa pequena grande comunidade que cresce todo dia. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo! Hey ho, tudo bom? Eu sou o Felipe e você é muito bem-vindo ao Café História. A Revolução Francesa foi essencial para a mudança de pensamento no Ocidente, onde deixamos de lado o pensamento completamente voltado à religião para usarmos um pouquinho mais de razão. Isso se deve pela filosofia do Iluminismo, filosofia pós-evolução científica que, além de defender a razão acima da fé, tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Lema esse que foi usado como base para o pensamento da Revolução, já que o povo francês queria derrubar o rei e acabar com o privilégio das altas nobrezas. Tais privilégios, por exemplo, a isenção da talha para os primeiros e segundos estados. Talha é o imposto francês que apenas os mais pobres pagavam, no caso, o terceiro estado. Para dar uma ajudinha rápida sobre o que é os estados, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. O primeiro estado era formado pelo alto e o baixo clero, geralmente donos de terras. O segundo estado era formado pela nobreza provincial, que também era dona de terras, e também a nobreza de toga, formada pelos burgueses que compravam títulos da coroa. Por fim, o terceiro estado era formado pela parte mais pobre da sociedade, os camponeses, artesãos e membros do grupo médio urbano, que constituía cerca de 70% da população. As safras de 1787 e 1888 foram um completo desastre, o que levaram à escassez de alimentos e aumento dos preços dos produtos, o que acarretou no aumento de número de miseráveis por toda a França. Mas adivinha só? O rei estava nem aí para essa situação, e continuaram esbanjando enormes e fartos jantares, como foi o caso de Maria Antonieta, que iremos falar um pouquinho mais pra frente. Em junho de 1789, os membros do terceiro estado se juntaram e pressionaram para que a Assembleia Nacional fosse executada, porém foram proibidos de se reunirem no salão de reuniões de Versalhes. Mas eles não desistiram e adivinhem só onde eles fizeram as suas reuniões? Sim, numa quadra de tênis, no que ficou conhecido como o juramento da quadra de Pela, onde juraram continuar se reunindo ali até que se fosse redigida uma nova constituição. O rei Luís XVI incentivava a Assembleia Nacional, mas por debaixo dos planos, na verdade, ele já tinha uma ideia para tentar dissolvê-la. Porém, em 17 de julho de 1789, os membros do terceiro estado invadiram a prisão da cidade, a Bastilha, procurando armas e munições para tentarem se defender, mas acharam só as armas mesmo, fazendo a multidão destruir a Bastilha tijolo por tijolo até o chão. Essas revoltas chegaram ao ponto que Luís XVI foi deposto do trono e a Assembleia Nacional começou a governar com base nas ideias iluministas, assim como falei lá no início, pondo fim ao absolutismo na França e começando um processo de igualdade na sociedade francesa. E para garantir que haja reais direitos, foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aprovada em agosto de 1789. Ao contrário do que você pode estar pensando, não foi declarada uma democracia. Os revolucionários continuaram com a monarquia, porém uma monarquia mais limitada, onde uma Assembleia Legislativa é quem ditava as leis, onde os seus representantes eram escolhidos através do voto. Porém esse voto era limitado a homens com mais de 25 anos e que pagavam alguns impostos, bem longe de uma igualdade. Porém, mesmo com todos esses avanços, o povo francês ainda continuava faminto, o que fez Paris mergulhar num caos de violência. Os sans-culottes, membros do terceiro estado que representavam a maioria e que queriam reformas mais profundas, exigiram o sufrágio universal para homens e que a monarquia fosse abolida. Assim, em 1792, foi redigida uma nova constituição que extinguiu a monarquia e instaurou uma república. Mas, para a surpresa de um total de 0 pessoas, ela se demonstrou instável. Com ninguém ter a mínima ideia do que fazer com o país, a Assembleia Nacional ficou dividida entre várias pessoas que tinham várias ideias sobre o que fazer. Dentre esses grupos estavam os jacobinos, liderados por Maximilien de Robespierre. Que tomaram o poder e adotaram uma política do terror, onde prendiam e executavam pessoas que eram contra o governo e a favor da volta do rei. O período de governo dos jacobinos ficou conhecido como o período do terror, onde milhares de pessoas foram
guilhotinadas na Praça de Concórdia em Paris, onde dentre os executados estavam Maria Antonieta e o rei Luís XVI. Robespierre e os jacobinos governaram como verdadeiros ditadores por meio do Comitê de Salvação Pública. Porém, em julho de 1794, Robespierre foi preso e acusado de ser um tirano, sendo executado logo em seguida. Com a morte de Robespierre, o governo foi assumido pelo governo diretório, que também, para surpresa de 0 pessoas, não conseguiu manter a estabilidade social. Aí realmente, a esse ponto ninguém sabia a mínima ideia do que fazer com o país. Até que em 1799, um pequeno grande herói do exército francês, chamado Napoleão Bonaparte, assume o poder e abole o governo diretório, pondo fim à Revolução Francesa e voltando a uma monarquia absolutista, pondo todo aquele trabalho por água abaixo. E em 1804, Napoleão se declarou Imperador Napoleão I, porém mantendo a finalidade de defender os direitos e liberdades individuais do povo, criando assim o Código Napoleônico. Com o Código Napoleônico, todos os cidadãos eram iguais perante a lei, porém Napoleão censurou todos os livros e jornais para manter a sua bona imagem. Napoleão expandiu o Império Francês a ponto de incluir as atuais Itália, Alemanha e Suíça no seu território. Porém, ele cometeu o pequeno grande erro de tentar invadir a Rússia, uma região extremamente fria a ponto de seus soldados não aguentarem o frio e desertarem. Porém, em 1814, Napoleão foi exilado na ilha de Elba por uma aliança de países europeus, mas incrivelmente conseguiu escapar e voltou à França em 1815, reassumindo o poder e governando o país por mais 100 dias até a Batalha de Waterloo, onde foi novamente derrotado e exilado, mas dessa vez não conseguindo fugir e morrendo em 1821. A Revolução Francesa foi de grande importância para todo mundo, pois inaugurou o processo de universalização dos direitos sociais e individuais, por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sem contar que essa revolta inspirou outras a acontecerem em outras partes do mundo, como foi o caso da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que se vocês quiserem eu trago como tema do próximo vídeo. Beleza? No mais é isso, eu agradeço demais por você ficar até aqui no vídeo. Isso dá um baita trabalho tanto no roteiro quanto na edição, então por favor, se inscreve para ajudar. Também compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de história europeia, que eu tenho certeza que ele irá curtir. Então vamos indo, até semana que vem e fui! Tchau, galera! I live in a constant state of fear and misery. Do you miss me?